Vamos lá. Bom, o que nós falamos no dia 30? Nós falamos dos tipos de pré-operatório, né? A definição de pré-operatório e que ele pode ser longo, pode ser curto, ou pode nem existir, né? Dependendo do tipo de cirurgia. No caso, eletivas de urgência e emergência. E dentro do período pré-operatório, ele pode ser imediato ou imediato. No imediato, né, ele começa no momento da indicação da cirurgia e termina 24 horas antes do seu início. E, e o paciente já está hospitalizado. E o pré-operatório imediato corresponde às 24 horas que antecede a cirurgia. Então, se a cirurgia é amanhã, hoje é o pré-operatório imediato, tá? Independente se o paciente está internado ou não. Professor, Oi. parece que o Darley está tentando entrar e não está conseguindo. Então, peraí. Será por quê? Mas engraçado, não apareceu aqui que ele tá. Pede ele para tentar de novo, por favor. Deixa eu ver se aparece aqui na tela. Aceitar ele. Ai, parece que ele conseguiu entrar. Ah, ótimo. Mas a entrada é automática. Nem apareceu aqui para mim o aceitar, não. Mas que bom. Mas vamos voltar lá, eu volto um pouquinho para ele. Olha só. Então, o que nós estávamos vendo no dia 30 de março? A definição de pré-operatório, né? E a subdivisão do pré-operatório é imediato e imediato. O imediato, né, vai do momento da indicação e termina 24 horas antes, e o pré-operatório imediato é as primeiras 24 horas que antecedem a cirurgia. Exemplo, se a cirurgia é amanhã, hoje nós estamos aonde? No pré-operatório imediato, tá? Então, quais são os cuidados de enfermagem no pré-operatório imediato? Muito importante, tá, gente? Ó, a equipe de enfermagem é responsável pelas ações de cuidar, um cuidar comprometido com a promoção, recuperação e reabilitação de saúde dos indivíduos, tá? Por isso que é um cuidar comprometido, porque ele não tem só o objetivo de eh, cuidar do paciente para a cirurgia. Ele está comprometido e envolvendo a recuperação e a reabilitação do paciente antes da alta dele. Então, quais são as orientações no pré-operatório? Consiste em descrever os procedimentos de preparação para a cirurgia que serão realizados no paciente antes, durante e depois da cirurgia. Então, a gente tem que ser capaz de orientar o paciente e o familiar também do que vai acontecer nessas 3 etapas: antes, durante e depois. Nem sempre a equipe médica esclarece isso a fundo com o paciente. Então, é nossa competência também, tá? Orientar e averiguar se houve entendimento do paciente e do familiar em relação ao que ele vai passar de cirurgia. Esse diálogo de orientação serve para minimizar os temores do paciente e obter sua colaboração durante este período. Então, a
colaboração do paciente interfere muito também no pós-operatório. Por exemplo, contar uma situação que teve. A paciente fez uma cirurgia de bucomaxilo. A cirurgia foi essa aqui, ó. Cirurgia de bucomaxilo. Deixa eu pegar imagens que fica mais fácil. Qual que era o padrão da cirurgia? A cirurgia era uma projeção da maxila, que seria isso aqui, ó. A pessoa tinha o queixo para trás, tá? Aí a inserção, corta-se o osso da mandíbula, a inserção de uma plaquinha de metal para estender o queixo para frente, ó. Estendeu o queixo, alinhou o queixo com o nariz. O que aconteceu no pós-operatório dessa paciente? Essa paciente fumou cigarro durante todo o pós-operatório. Esse fumar deu uma sinusite nos seios da face, que no caso é aqui, ó. Esses ossos aqui, houve um acúmulo de secreção por má cicatrização, tá? Por causa da fumaça do cigarro, do lado direito e do lado esquerdo. O que fez com que o corpo rejeitasse essas duas plaquinhas aqui, né, que estava firmando a maxila. E a paciente teve que voltar para o centro cirúrgico para remover as plaquinhas e cicatrizar. O osso já estava meio consolidado, mas não totalmente. Mas as plaquinhas não poderiam continuar por causa da infecção e do acúmulo de pus nessa região. Então, o que o cirurgião fez? Abriu, lavou, tirou a plaquinha e fechou. E orientou a paciente a não continuar fumando, tá? Mas não deu certo. A paciente continuou insistindo e ela agora está correndo o risco de perder as plaquinhas da mandíbula, que é a parte de baixo da boca, né, do osso da boca. Então, por isso que eu estou falando da colaboração do paciente. Se o paciente não colaborar, não fizer a parte dele, a recuperação vai ficar retardada ou a cirurgia não vai atingir o objetivo dela, né? Vamos lá. Para a maioria dos pacientes, saber o que espera por eles ajuda a antecipar suas reações e a relaxar. Mas sua ansiedade da família deve ser observada casos a casos durante o pré-operatório. Outra particularidade dessa paciente que no pré-operatório ela não falou que fumava, entendeu? Então foi uma coisa mais complicada ainda, porque o cirurgião descobriu que ela fumava depois do pós-operatório. O que interessa é que os profissionais envolvidos sejam capazes de informar ao paciente, de preferência individualmente, o porquê da cirurgia, o que vai ocorrer durante o procedimento e o que será o pós-operatório imediato, esclarecendo todas as dúvidas que surgirem. Isso é o nosso papel, tá?
Quais são os aspectos de avaliação pré-operatória que nós temos que investigar, tá? Para registrar em prontuário e esse paciente não ter complicações, né, no pós-operatório. Questões de alergia, importantíssimos, tá? Porque a alergia, ela interfere na anestesia, tá? E no pós-operatório. Por exemplo, na anestesia, se o paciente for alérgico à Novalgina, à dipirona, o anestesista vai ter que usar um outro analgésico depois que sair da cirurgia. Por exemplo, outro exemplo no pós-operatório, se o paciente for alérgico ao antibiótico ceftriaxona, e ele é o antibiótico indicado para o pós-operatório. Então, o cirurgião vai ter que trocar o antibiótico para poder atender essas limitações alérgicas que o paciente apresenta, tá? Normalmente, pelo menos lá no prontuário do hospital, a hora que a gente abre o prontuário, a gente põe o nome do paciente e pede para abrir o prontuário. Na hora que esse prontuário abre, a primeira tela que aparece é a tela de alergia, escrito bem grande, assim, chamando bem a atenção, onde que a gente registra que o paciente, por exemplo, é alérgico à dipirona. Aí, quem abre o prontuário tem que clicar numa tela escrito OK, né? Que ele está com ciência dessa alergia do paciente, para depois ele poder ter acesso ao prontuário, tá? Isso foi um método de barreira que nós colocamos para que todo e qualquer profissional que abra o prontuário, ele consiga visualizar que alergias que esse paciente tem, tá? Relato de reações relacionadas a eventuais anestesias anteriores, como vômito, agitação, intubação difícil ou alteração importante, tá? Intubação difícil, isso aqui tem que ser falado mesmo com quem? Com a anestesista. Por quê? O anestesista, já sabendo que é uma intubação difícil, ele já vai separar os instrumentais, os materiais para intubação difícil. Entendeu? O que seria uma pessoa que tem uma intubação difícil? Quer ver? Olha só. Critérios para intubação difícil. Vamos ver. O que eu gosto muito, que dá para relacionar, é esse score de Malampati, tá? Então, o que o anestesista primeiro faz antes de intubar? Ele pede o paciente para abrir a boca. Dependendo a altura que a língua aparece no fundo da garganta, quer dizer que pode ser fácil ou pode ser difícil. Se o paciente põe a língua para fora e você consegue visualizar o fundo da garganta, é uma intubação fácil. Se consegue ver parcialmente, tá? O fundo da garganta ou quase parcialmente, já é uma intubação de média complicação, vamos pôr assim, uma intubação meio difícil. Aí, mas se o paciente pôr a língua para fora e não conseguir visualizar 0% do fundo da garganta,
é um paciente com certeza que vai ser uma difícil intubação. Então, o anestesista tem que ser muito perspicaz, né, de perceber as condições de tubação, né, de visualização da garganta para depois intubar. Então, a intubação difícil está relacionada com o tipo de visualização que a gente tem do fundo da garganta. Agitação. Agitação é uma coisa muito comum também que acontece no pós-operatório imediato. O paciente volta, né? Voltando da anestesia geral, o paciente pode apresentar agitação. Essa agitação é particular, cada pessoa tem acorda de uma forma. Aqueles que acordam agitados, é bom avisar o anestesista para a gente já estar preparado. Uma situação no hospital que aconteceu. A paciente voltou da anestesia geral, ela voltou agitada, mexendo braços e pernas e sentou na mesa cirúrgica. No que ela sentou na mesa cirúrgica, a Eliane, enfermeira do centro cirúrgico, foi e abraçou ela, né, a paciente, para ela não cair da mesa, para firmar o tronco dela, porque ela estava querendo descer da mesa. No que a Eliane abraçou ela, ela deu uma dentada no ombro da Eliane, uma dentada que furou, né, os dentes em cima e furou embaixo e fechou a dentada. Ela saiu com o braço sangrando, mas foi difícil conter a paciente, relaxar a paciente, né, acalmar a paciente depois da cirurgia. Isso não dá para prever, tá, gente? Só depois que a paciente vai voltando da anestesia que ela vai apresentando o perfil de agitação. Então, quando está agitado, precisa de mais de umas 3 pessoas, dependendo do tamanho da pessoa, para segurar. Crianças normalmente voltam agitadas de anestesia, independente da idade, tá? Então, criança a gente já sabe que volta agitada e volta chorando. O ideal é que, o que eu sempre fazia, tanto antes de anestesiar a criança e a hora que acorda a criança, eu sempre punha a mãe dentro da sala de operação, porque a criança era anestesiada sem agitação, sem o choro, né, pela ausência da mãe, e na hora que ela vai acordando, se ela for ouvindo a voz da mãe, a tendência dela é acordar extremamente calma. Então, esse perfil de agitação também é muito comum, tá? Agora, já o vômito, nunca vi ninguém acordar de uma anestesia geral e apresentar um vômito. Alguém falou alguma coisa? Bom, o vômito normalmente acontece na RA, tá? Porque o médico, às vezes o anestesista, tem como protocolo, antes de tirar o paciente da sala de cirurgia, fazer plasio ou fazer ondansetrona, né? Que é o remédio para plasio ou ondansetrona. Tá aqui, eu esqueci o nome comercial da ondansetrona, que é remédio para enjoo, tá? É muito comum devido ao longo período. É o Vonol? Pode, Isso, né? isso. Pode ser o Vonal
Eu esqueci o nome do outro, mas o nome do. Mas é esse aí. O Docetrona Vonal é o nome comercial de um, tá? O que acontece? A pessoa que passa por um grande período de jejum, né, que para uma cirurgia geral, normalmente o jejum é de 8 a 12 horas, na hora que ela acorda, os anestésicos provocam muito movimento no tubo gastrointestinal. E essa hipermovimentação do tubo gastrointestinal provoca enjoos, náuseas e vômitos. A pessoa normalmente não vomita quase nada, vomita um pinguinho de suco gástrico, mas pode acontecer, né, na RA. É muito comum depois de uma anestesia geral por causa do longo período de jejum. E outras alterações importantes, né? Exemplo, eu fiz uma cesárea e tomei uma cirurgia, uma anestesia de RAC, aquela anestesia na coluna. Depois dessa anestesia na coluna, eu fiquei uma semana com dor de cabeça. E isso é uma informação importante, porque é uma alteração do seu corpo por ter recebido aquela anestesia na coluna, ok? Hábitos que possam ter influência no procedimento anestésico. Por exemplo, quem é tabagista tem maior dificuldade para o respirador, né, funcionar. Então, o tabagista, por ter muita secreção pulmonar, por causa do ato de fumar, o respirador, né, de anestesia tem que trabalhar com um pouquinho mais de força, vamos pôr assim, tá? Força entre aspas, porque é um pulmão mais rígido por causa do cigarro, tá? O que o cigarro faz no pulmão? O pulmão, gente, tem uma consistência de uma esponja bem molinha. Imagina uma esponja bem molinha e você encharca ela de água. Isso é a consistência e a umidade que tem no pulmão. À medida que a pessoa vai fumando ao longo dos anos, o líquido vai diminuindo e essa espuma vai se tornando mais rígida, mais dura. Então, a ventilação artificial promovida pelo respirador da anestesia tem que fazer uma força a mais para quê? Para esse pulmão esticar o necessário para promover a ventilação durante a anestesia. Até aqui ficou claro? Por mim, sim, professor. Então, vamos lá. Então, o problema do tabagismo está relacionado com a dureza do pulmão por causa do tabagismo. Alcoolismo também, ou vou considerar o alcoolismo e o uso de entorpecentes, né? Esses entorpecentes aqui, gente, são as drogas ilícitas, tá? Qual que é o problema? O anestesista, ele calcula a anestesia para 60 minutos, 1 hora, tá? Quem é alcoólatra ou usa drogas, metaboliza a anestesia mais rápido. Então, o que acontece? Essa anestesia que era para durar 60 minutos, ela passa a durar 40 minutos. O paciente acorda antes do tempo programado. Então, isso é uma informação que tem que ir para o anestesista fazer o quê? Ele sabendo que o paciente é alcoólatra ou usuário de droga, ele vai calcular a anestesia para quanto?
para cerca de 80 minutos, para não correr o risco desse paciente acordar durante a cirurgia. Entenderam por que essas informações é importante? Está tudo correlacionado com a anestesia. Uso crônico de analgésico. O uso crônico do analgésico, por exemplo, a minha mãe. A minha mãe acordou, está com dor de cabeça, toma um Anador. A minha mãe acabou o almoço, ela está sem ânimo para poder lavar a louça ou arrumar a casa, ela toma um Anador. Ela quer deitar para relaxar, vai ver televisão, toma um Anador. Então, a minha mãe faz uso crônico de analgésico. O que acontece quando ela vai para uma cirurgia? Ela tem que tomar analgésico mais fortes antes dela ir para a recuperação anestésica. Porque se o anestesista passar só de pirona, ela vai sentir dor na recuperação anestésica. Então, o anestesista, sabendo que ela faz muito uso de analgésico, ele usa um analgésico mais forte para evitar a dor no pós-operatório. Até aqui tudo claro? Ok. Então vamos lá. Manifestações ou relato de tosse seca, fadiga, arritmias, hipertensão arterial, dor torácicas ou infarto recente, indicativos de problemas cardiovasculares. Por quê? Tudo isso interfere na anestesia. A tosse seca interfere igual ao ato do tabagismo. Quem tem uma tosse seca crônica tem um pulmão mais rígido, igual ao tabagista, né? A pessoa que fuma. Então, é uma informação que tem que ser passada para o anestesista. Fadiga. Fadiga, gente, é um cansaço crônico, tá? Normalmente, fadiga está relacionado com anemia. Tem pessoas que podem estar anêmica e tem pessoas que são anêmicas permanentemente. Por exemplo, se a pessoa é portadora de anemia falciforme, né, que é uma doença de caráter genético, mas que a pessoa é anêmica a vida inteira, isso tem que ser informado. Por quê? A anemia falciforme ou anemia comum, ela está relacionada ao transporte de oxigênio pelas hemácias. O que é isso? Se eu sou anêmico, eu não tenho a quantidade de hemácia suficiente para realizar o transporte e a quantidade de oxigênio que o corpo vai precisar durante a cirurgia. Lembra que a principal função da hemácia é carregar o oxigênio? Ó. Principal função das hemácias ou glóbulos brancos, que é o que a gente fala. Ó. Olha lá. Função das hemácias ou glóbulos vermelhos: transporte de oxigênio para as células e algum dióxido de carbono para as células do pulmões, tá? O que ela faz? Ela vai no pulmão, pega o oxigênio, leva para o corpo. A hora que ela volta no pulmão, ela carrega o dióxido de carbono para o pulmão jogar para fora o dióxido de carbono. Então, quem faz a respiração do nosso corpo são as hemácias. O pulmão é um órgão de entrada e saída de oxigênio, né? De ar. Deu para entender? Então, se eu tenho anemia, eu tenho baixo número de
hemácias. Se eu tenho um baixo número de hemácia, eu não vou ter uma boa oxigenação durante a cirurgia. Outro fator, arritmias, dor torácica ou infartos recentes ou problemas cardiovasculares. O que isso me aponta? Isso me aponta que o coração, né? O coração, que é a bomba de hemácia do corpo, pode estar com algum problema. Então, quem tem problema de coração pode operar? Pode, tá? Desde que o anestesista saiba que problema de coração que você tenha. Ele sabendo que problema que é, ele vai saber exatamente que medicações, né? Vão colocar assim, medicações cardíacas que ele vai usar durante a anestesia. Então, se é um coração que tem um problema de bater pouco, ele vai usar uma medicação cardíaca que faça a bomba do coração bater mais forte. Se a pessoa tem um problema que o coração bata demais, ele vai usar medicações que façam o ritmo cardíaco ficar menor. E assim ele consegue administrar a anestesia de forma adequada. Então, só aqui, olha o tanto de informações que nós da enfermagem devemos passar, né, no pré-operatório, no prontuário, para a gente promover um melhor intraoperatório para o paciente, tá? Presença de tosse, secreção, dispneia é dificuldade, tá, de respirar, tá, gente? Que é não é falta de ar. Dificuldade de respirar é o seguinte, olha, uma respiração boa, ó. Eu consigo encher totalmente o meu pulmão e esvaziar. Uma respiração difícil ou uma dispneia, eu não consigo expandir, tá, totalmente o meu pulmão. Então, dispneia está relacionado à dificuldade de encher o pulmão. A dificuldade de encher os pulmões, tá? Essa dificuldade pode ter diversas causas, tá? Asma brônquica, né? Por exemplo, a asma brônquica é uma doença que faz o paciente ter dispneia, tá? Estado gripal, assim como relato de síndrome de apneia do sono. O que é síndrome de apneia do sono? Meu marido tem muito, eu tenho vontade de matar ele. É o famoso ronco. Dorme, parece que é uma britadeira durante o sono, mas eu já acostumei. E essa apneia do sono acontece muito em pacientes obesos, tá? Ou pacientes mais idosos também. Muitos deles têm apneia do sono. Tá joia? Então, dispneia, asma brônquica, estado gripal, não é recomendado fazer cirurgia com paciente em estado gripal. Apneia do sono, né? E pacientes obesos são todas informações que nós devemos perceber e colher para registrar no prontuário do paciente, tá?
Existência de diabetes mellitus, tá? Especialmente quando controlada com o uso de insulina, porque durante a anestesia o açúcar pode subir ou diminuir por causa do jejum prolongado e dos anestésicos. Nessa situação, terá que ser tomados cuidados especiais quanto ao momento de interromper a insulina subcutânea, né? Então, se o paciente vai fazer um jejum de 12 horas, a gente tem que fazer a glicemia capilar, né? E às vezes não usar a insulina, que o paciente às vezes tem um hábito de usar, porque o jejum já vai fazer o nível de açúcar no sangue dele ficar baixo. E qual que é a problemática do paciente que tem diabetes? Quem tem diabetes tem a cicatrização comprometida. Por quê? Porque o excesso de açúcar no sangue, tá, vai fazer retardar a cicatrização do local da cirurgia, tanto internamente quanto externamente, tá? Então, pacientes portadores de diabetes têm cicatrização comprometida. Esse comprometimento se deve ao excesso de açúcar de sangue, que é a característica de quem é portador do diabetes mellitus. Até aqui ficou claro? Sim. Beleza. Então, a gente tem que ficar de olho na insulina, porque o açúcar não pode estar baixo durante o jejum que o paciente está fazendo para a cirurgia, tá? Existência de hiper ou hipotireoidismo, tá? Que esse hiper e hipotireoidismo, ele está relacionado com a metabolização do anestésico, tá? Então, quem tem problema de tireoide pode interferir na metabolização da anestesia. A anestesia fica mais rápida. Hoje eu tô com a mania de escrever anestesia com I. Quem tem hiper ou hipotireoidismo compromete o metabolismo da anestesia, tá? Então, se ele é hiper, é um paciente que corre o risco de acordar antes do tempo final da cirurgia. Se ele é um paciente hipotireoidismo, ele pode demorar muito a acordar da anestesia. Por quê? Quem é hiper, quem tem problema de tireoide está diretamente relacionado com a metabolização da anestesia. Relatos de história de anemia e problemas de coração. A anemia a gente já falou ali em cima, né? E vamos falar da coagulação. A coagulação está relacionado à quantidade de plaquetas no sangue, tá? Então, vamos lá no YouTube para a gente ver qual que é o mínimo de plaquetas que nós devemos ter numa corrente sanguínea para a gente poder operar, né? Quantidade de plaquetas em exame de sangue. Ó, olha lá. O valor de referência das plaquetas é entre 150 mil e 450 mil plaquetas por litros de sangue. Microlitros de sangue é uma gotinha de sangue, tá?
Então, em uma gotinha de sangue, eu tenho que estar entre 150 e 450 mil plaquetas. Tem que estar nessa gotinha de sangue. As plaquetas é quem faz a coagulação do sangue, tá? Então, quantidade de plaquetas no sangue, 150 a 350 mil por gota de sangue. Essa é a quantidade de plaquetas que a gente deve ter para a gente promover uma boa coagulação durante a cirurgia. Se as plaquetas, professor, se as plaquetas tiverem 80 mil, o que tem que fazer? Tem que suspender a cirurgia. Suspender a cirurgia, tratar tratar a plaqueta. Gente, como é que fala? A quantidade pouca de plaquetas no sangue, para a gente chegar ao mínimo de 150 mil para poder fazer a cirurgia. Se o paciente não tiver com a boa coagulação, ele não vai parar de sangrar no pós-operatório. Anotar os nomes dos medicamentos que o paciente usa continuamente. Medicamentos de uso continuamente. Isso é muito importante, tá? Normalmente, pacientes que têm asma têm uso de medicamento constante. Pacientes que têm diabéticos têm uso de medicamento constante. Paciente tem problema cardiovascular tem uso de medicamentos constantes. O anestesista tem que estar ciente, tá? Anestesista tem que estar ciente de toda medicação que esse paciente está tomando, porque vai interferir no processo anestésico. Verificar sinais vitais sempre antes de levar o paciente para o centro cirúrgico, porque toda e qualquer alteração de sinal vital, tá, vai criar a suspensão da cirurgia. Paciente chegou no centro cirúrgico com a pressão 20/16. Opera? Não, suspende a cirurgia. Paciente chegou no centro cirúrgico com 500 de glicemia capilar. Vai operar? Não, vai suspender a cirurgia. O paciente continua internado, tá? Estabiliza isso que não está fora dos padrões e remarca a cirurgia. Outra coisa que nós fazemos, pesar e medir o paciente. Para quê? Para que isso é importante? Isso é importante para o cálculo da quantidade de anestésico, tá? Um paciente de 117 quilos vai precisar de muito mais anestésico que um paciente de 40 quilos, tá? E anestesia, né? Os anestésicos, eles são injetados na corrente sanguínea proporcional ao peso do paciente, tá? Está relacionado muito mais ao peso do que à altura. A altura é só para dar uma média. Até aqui ficou claro essa parte dos aspectos da avaliação, gente? Por mim, sim, professor. Então, vamos lá. Qualquer coisa, vocês me interrompam, tá? Porque eu não tô dentro do... Eu não tô conseguindo... Eu não vejo vocês, né? Aqui no Meet. Então, vocês têm que me interromper por áudio para perguntar alguma coisa. Professora, eu posso fazer uma pergunta? Boa noite. Boa noite. Similiane. Deixa eu te falar. Eu já tomei anestesia geral e já tomei também anestesia para fazer ganhar neném, né? Certo. A hack, no caso. Uhum. E assim, o que eu percebi é que dos dois jeitos que eu tomei anestesia, das duas vezes,
depois que eu saio da anestesia, eu fico um tempinho trêmula, sabe? Demora, assim, Entendi. parece que a anestesia fica um tempinho a mais em mim. E eu não percebo, assim, muito nas pessoas, mas em mim eu percebi isso. Isso é muito comum. Isso é muito comum, tá? Por que que acontece isso? Isso acontece quando a gente está em jejum prolongado, jejum de mais de 12 horas, a baixa de açúcar na corrente sanguínea gera a reação de tremor no corpo. Esse tremor é para quê? É para produzir calor no corpo. Depois de toda e qualquer anestesia, independente se é uma cirurgia, se uma anestesia geral ou se é uma cirurgia de hack na coluna, o corpo perde muito calor para o ambiente, porque o corpo fica muito tempo numa posição só e a gente fica nu durante a cirurgia, né? Então, o soro que tem que entrar no paciente tem que ser um soro aquecido, né? Para ajudar no aquecimento do corpo. Aquelas partes do corpo que não estão sendo operadas, elas têm que ser cobertas para você manter o aquecimento do paciente. Pacientes que têm esses tremores no pós-operatório, qual que é a conduta? Esse paciente chegou na recuperação anestésica, a gente tem que aquecer ele. A gente... Cheguei. Oi. A gente vai aquecer esse paciente com o quê? Com as mantas térmicas, eu já falei delas em aulas passadas. Aqui, ó. Vocês vão lembrar. Olha lá. É essa manta aqui, ó. O que que a gente faz? A gente leva o paciente para RA, cobre ele com essa manta. Esse motorzinho aqui infla essa manta com ar quente e a gente aquece o paciente. Aquecer o paciente, esses tremores vão embora. Ah, professora, mas o hospital que eu trabalho é um hospital simples, não tem esse aquecimento. Mas não importa, a gente pode promover o aquecimento com o quê? Por 2 ou mais cobertas nesse paciente até o tremor acabar, tá? Então, a gente tem essa manta que a gente põe por cima do paciente ou a gente põe também o colchão térmico, que a gente põe debaixo do paciente. E dentro desse colchão térmico corre água quente. Essa água vai aquecendo o colchão e o colchão vai aquecendo o corpo do paciente, tá? Então, realmente, Obrigada. tremores é muito comum, né, no pós-operatório. A família do meu marido todinha tem esses tremores. E meu filho precisou passar por uma cirurgia esse ano, foi em janeiro. Ele tem a mesma característica. Ele chegou na RA, começou a tremer. Aí ele virou para mim e falou assim: mamãe, por que eu tô tremendo? Eu virei e falei assim: não, meu filho, isso é normal, é da anestesia. Aí a gente colocou a manta térmica nele, ele parou de tremer. Mas é muito comum, por causa da grande perda de calor que o corpo tem durante a anestesia, tá? Gente, são 7h30. Eu posso dar um intervalo de 15 minutos e depois eu entro no preparo do paciente? Ok. Ok?